Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos na quarta aula, a aula número 4. Vamos abordar um ponto nevrálgico dentro da sociedade, que é o preconceito linguístico, ok? Então vamos lá, nós temos que rever alguns conceitos para a gente entender, né, a questão do preconceito. Por que que existe? O que é o preconceito? Por que que existe? Como é que ele existe? Enfim. Então nós temos que atentar para a questão da variação. Toda variação, toda língua tem que ter essa variação, porque uma língua que não tem, né, que não passa por um processo de variação é uma língua que está fadada ao desaparecimento, uma língua morta, né? Então, o processo de variação é normal dentro de qualquer língua. A sociedade é heterogênea e essa heterogeneidade passa para a língua também, né? Língua é cultura, a cultura, né? As culturas são diferentes, né? Muito bem. Então, variação é inerente às línguas humanas em todos os níveis de sua estrutura interna. A variação pode estar ligada a fatores internos e externos da língua. Então, vamos ver aí a variação, o processo de variação. Os fonemas, desde o latim, que se tem notícia, que se estuda, né? A questão dos fonemas, passaram por transformações imensas. Só para vocês terem uma ideia, PL, o P de pato e o L de laranja, no decorrer, né, do latim, não esqueça de que o latim vulgar e uma língua falada, ela está muito mais propensa à variação do que a língua escrita, né? Então, você falando, você nem fala da mesma maneira de manhã e à tarde. Por exemplo, o professor não repete a mesma aula, então sofre uma variação no processo, né, da oralidade. Então, esse PL, lá do latim, na palavra pluvier, né, pluvier, que significa chuva, esse PL se transformou em CH, chuva. Então, nós temos outro, plano, que significa chão, certo? Então, esse PL passou por um processo de variação. Foi uma variação, um processo concorrente, e aí nós chegamos no processo de mudança, tá? Aí você vai dizer, então pluviômetro, pluvial, água pluvial é a água da chuva. Pluviômetro é o aparelho que serve para medir a água da chuva. Muito bem. Plano, né? Um terreno é plano, é o chão. E por aí afora. Então, desde o latim, a gente percebe o processo de variação linguística. Os fonemas não eram os mesmos que nós falamos hoje. Em Portugal, por exemplo, alguns elementos, principalmente quanto o acento, né, das palavras, são diferentes, né, do português falado no Brasil, ok? E aí nós vamos ver na questão do léxico, que a diferença, né, para cada região. Então, vamos dar um exemplo de Jerimum. Eu dou muito exemplo de Jerimum, que é o que está mais próximo da gente, que é a abóbora, né? Enfim. Agora, aqui no Amazonas, a tendência é falar Jerimum, mas tem a abobrinha. A abobrinha que tem lá no supermercado não é jerimuzinho, é abobrinha, né? Esse daí a gente aceita na sociedade amazonense tranquilamente. Comer uma abobrinha, tudo bem, mas comer uma abóbora não é de bom tom, né? Olha aí o preconceito. Mas não é comum a gente comer abóbora, porque nós não falamos na sua totalidade.
tá? Então, o processo de variação é necessário dentro de uma língua viva, que se não houver o processo, esse dinamismo da língua, é sobre esse fenômeno que se interessa a sociolinguística. Se não houvesse esse processo, essa língua estaria fadada ao desaparecimento. E aí nós vamos também ver alguns conceitos, né, importantes para entender esse dinamismo da língua. Então, nós temos o conceito da variação, que é o processo em curso, é o dinamismo da língua, né? Nós temos as variáveis, que são os fatores internos e externos, tá bom? Que provocam o processo dinâmico da língua. Então, eu vou dizer o processo, uma variável interna. Então, nós temos, por exemplo, a palavra persona, persone, personalidade, personificar, personagem, né? Esse persona, que vem do latim, ele chegou a palavra até nós. Claro que nós temos o personagem, mas ele se transformou em pessoa. O que aconteceu? Era pessoa, persona. Aí houve primeiro um processo de desnasalização, então ficou pessoa, mas pessoa por força da contiguidade. O que é contiguidade? Da vizinhança do fonema C. Esse re aí, ou R, a letra R, passou por um processo de variação. Então, é um fenômeno linguístico, tá? Em que um elemento vizinho força a mudança de outro elemento vizinho, correto? Então, nós temos muito na língua esse processo. Então, o C, por exemplo, é uma variável que vai provocar o processo da assimilação, ok? O re foi assimilado pelo C ou pelo S, tá? Muito bem. Aí nós temos exemplos de variáveis externas ou extralinguísticas. Então, nós já vimos que uma pessoa com escolarização alta não fala, né, a mesma língua com uma pessoa de escolarização baixa ou sem nenhuma escolarização. Então, há uma diferença muito grande aí. Então, o fator escolaridade é uma variável. Outra variável é o fator gênero. Então, o masculino não fala igual ao feminino. Nós já vimos em aulas passadas que as mulheres, por exemplo, elas são mais conservadoras. Elas conservam as formas mais consideradas corretas. Então, elas procuram falar bem, né? Essa linguagem da escola. Então, as mulheres são muito mais propensas a utilizar essa linguagem. Então, já o homem não. E vimos um exemplo anteriormente das preferências, né? O índio, por exemplo, é de uma preferência do gênero feminino, né? Bonitinho, engraçadinho. Já o homem, o masculino, gosta mais do gênero do sufixo aumentativo, né? Um jogão, comprar um carrão, né? Enfim. Então, são coisas na língua que têm essas preferências. Então, por isso que quando se vai pesquisar, fazer uma pesquisa sociolinguística, se faz, divide-se os falantes por essas variáveis. Então, nós vamos ver os jovens, os adultos e os idosos. Então, a faixa etária, variável faixa etária. Porque nós sabemos que um jovem não fala igual a um adulto, que não fala igual a um idoso, né? Então, um exemplo disso na minha tese é o fenômeno do alçamento. Eu encontrei mais nos idosos, tá? Então, já intermediariamente com os adultos e bem tímido, né, com os jovens. O que significa? Me dá uma resposta de que o fenômeno está passando por um processo de
de transformação, tá? Então a tendência dele é desaparecer. Esse fenômeno, daqui a mais uns 50 anos, é provável que não se encontre mais na região, principalmente nas regiões ribeirinhas do Amazonas e do Pará. Por quê? Porque os idosos vão morrer. E com ele morrem determinadas. Então, os jovens e os adultos já têm um contato com a escola. Então, eles vão procurar falar uma linguagem mais próxima, né, da cidade. Entendeu? Muito bem. E a variante é o fenômeno que é o resultado desse processo. Então, por exemplo, pessoa é uma variante de persona, né? O alçamento, o O se transformando em U. Esse U é uma variante, né, do O. Então, nós temos a tendência do português falar canoa, mas de repente eu encontrei alguns falantes falando canua, né? Então, esse U aí é uma variante, é o processo, né? Então, nós temos duas variantes aí, o O e o U, entenderam? Muito bem. Então, e outra coisa, esse processo de variação, ele não sai do vácuo, ele não sai do nada. Por exemplo, é comum a gente ouvir dizer, não existe ninguém que fale isso aí. Ninguém nunca não esqueçam de que na linguística não é nada 100%. Então, eu não posso dizer isso não existe. Porque às vezes existe, a gente não sabe por que aquele falante ou aquela comunidade de fala se comporta daquela maneira. E aí o que acontece? Nós vamos fazer um trabalho investigativo, né, que nós chamamos geoantropológico. Então, por quê? Porque eu quero saber de onde vieram esses falantes, né? Então, como é que eles se dispersaram dentro da geografia, do espaço físico? Por que ele está falando aquilo? Às vezes é um exemplo que se fala, como eu citei anteriormente. Lá em Carauari, quando eu cheguei, eu achei a fala diferente e muito próxima do Nordeste. E aí eu digo, mas de que parte do Nordeste vocês são? Mas depois eu vi que todo mundo que mora em Carauari, principalmente aquelas pessoas que não têm contato muito com Manaus, né, falam ali, acolá, aquele lê, né, aquela fala muito nordestina. E aí me intrigou. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer um estudo geoantropológico. Geo, que é o geográfico, é o espaço de onde vieram, né? E antropológico, eu vou estudar o homem, né? A pessoa, os falantes. Por trás desse falante tem uma história. Então, ele não traz essas variantes, né? Ele não faz esse processo da cabeça dele. Ninguém faz. Tem uma razão de ser, né? Por que essa língua muda, né? E o que provoca essa mudança? Nós vimos no Pessoa, o que provocou essa mudança foi um fenômeno linguístico. Nós vamos ver no léxico, o que provoca essa mudança é um fenômeno cultural. Então, nós vamos ver, por exemplo, no léxico, a palavra retrato. Muita gente ainda fala retrato, né, em vez de fotografia ou foto, né? Um selfie, hoje em dia a moda é selfie, tirar uma selfie, fazer uma selfie, né? Então, está mudando, é o processo de variação, tem formas que estão concorrendo aí, né? Então, falar uma fotografia, um retrato, já é muito antigo, é uma linguagem que está quase desaparecendo, né? A gente fala ainda retrato, muito ainda é presente no interior. A outra coisa, bater um raio-x do pulmão, bater uma chapa do pulmão, né? Bater uma breografia,
Então, a gente ouvia falar em abreografia. Hoje não se fala mais abreografia, né? Ou chapa do pulmão. Se faz um raio-x do pulmão, né? Enfim. Para dentadura, né? Dentadura, chapa, ponte, a prótese, né? Implante. Então nós vamos vendo que as palavras vão surgindo na sociedade e vai passando, né? Vai sofrendo processo de variação. Muito bem, vamos lá. Do ponto de vista das variantes dialetais, pode-se dizer que quanto maior o grau de contato dos falantes, maior a identidade dos seus atos verbais. Quando essa identidade acontece entre membros da mesma comunidade, polarizados por um centro de difusão cultural, política e econômica, o resultado é a constituição de dialetos regionais ou geográficos. Neste caso, temos a chamada variação diatópica, que nós já falamos tanto, que é o lugar, né? É a geografia. Tal variação pode ser identificada no nível fonético. Veja-se a produção aberta das vogais na fala nordestina. Eles falam, por exemplo, os baianos falam muito aberto. Eu lembro, tem a cantora Simone, ela é baiana, então ela tem uma música que ela canta felicidade, felicidade. Enquanto no Sudeste, e até mesmo aqui no Amazonas, felicidade, felicidade, felicidade. Está errado? Não, é uma variante. É uma variante que se dá no plano sonoro, no nível fonético. Fonético e sonoro, a mesma coisa, né? Em oposição à pronúncia fechada da mesma vogal pelos falantes do Sudeste e do Sul do Brasil. No nível morfossintático também se dá a variação. Principalmente, eu me lembro que está ocorrendo na língua portuguesa um processo morfossintático que está passando por um processo de variação, o uso dos pronomes. Para mim fazer, em vez de para eu fazer, como a gramática norma culta quer, né? Porque ela diz que quando eu uso uma preposição, eu devo usar os pronomes da função de sujeito, né? Os pronomes aliás, os pronomes pessoais do caso reto. Então, para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, para vós fazerdes, para eles fazerem. No entanto, nós estamos para mim fazer, para ti fazer, né? Para ti fazer. Aí no Nordeste, isso é para tu, em vez disso, isso é para ti, para tu, né? Isso é para ti. E a gente fica, esse processo de variação está acontecendo no nível morfossintático, ok? Nós temos uma palavra que a gente usa muito, que na verdade era um sintagma, que se transformou numa única palavra, e ela continua sofrendo processo de variação. Vamos em boa hora. Se eu fosse me levantar para ir embora, eu dizia para fulano, vamos em boa hora, né? Aí foi se transformando, foi diminuindo esse sintagma, vamos embora, vambora, bora, né? E a criança já fala bó. De repente, a mesma coisa, vossa mercê, vossum ser, vossa mercê, você, ser. Você quer isso? Você quer aquilo? Né? Então, vai passando no aspecto morfossintático, que não é tão abundante, tá? Eu reitero o que eu já falei. A abundância da transformação, da variação, ocorre muito mais no nível fonético, na fala e no nível lexical. No nível morfossintático, nós temos nós fomos, a gente foi. Isso é uma variação no nível sintático, que é a distribuição das palavras dentro de um sintagma. E aí a preposição, a posposição da partícula negativa. Sabe isso, fulano? Fizeste? Sei não. Né? Na fala nordestina, sei não. Coloca primeiro o verbo, depois a negativa. Não sei não.
Tem gente não sei não e ainda coloca não sei não, repete o não para reforçar, como fosse uma espécie de pleonasmo. Já em oposição, né, à expressão não sei, mais preferida pelo Sudeste. E pelo Sudeste em determinadas regiões, porque nós sabemos que São Paulo está tomada pelos nordestinos e isso vai influenciar com certeza o modo de falar dos paulistas. No nível semântico ou lexical, nós temos Jerimum, né? A mulher descansou, né? Da linguagem nordestina e do norte. Ela descansou. Aqui no norte também nós falamos, ela descansou. Tá? E em variação com a mulher teve filho. Ou Jerimum, abóbora que eu já falei. A mulher teve filho. Né? A mulher deu à luz. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: deu à luz, esse A tem que ter crase. Porque ela não deu à luz. É como se ela tivesse. Ela deu a vida, ela deu à luz. Não é nesse. Se eu tirar a crase, eu estou dizendo ela deu à luz. Ela pariu uma luz. E não, o que eu estou dizendo com essa crase é que ela deu um ser humano a vida. Então, luz nesse sentido, nesse caso, tem sentido de vida. Tá? Então, aquela piada, dizer qual a diferença da mulher para o poste, que o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo, isso não é correta. Porque ela não, o poste dá luz. Né? Agora, a mulher não dá luz. A outra palavra que nós temos com relação a descansar, que nós temos um certo preconceito de usar, porque aqui no norte, aqui no Brasil, por exemplo, é a palavra parir. Ela é parir, ele era parideira, mulher parideira, ela pariu um filho. Então fica meio grosseiro. Mas a palavra é parir. Né? Aí a gente usa eufemismos para suavizar essas expressões, tá? Porque na nossa cultura não é aceitável. Eu vejo muito nos Estados Unidos, quando eu leio alguma coisa, faz teste de gravidez, tá prenha. Prenha não é muito aceitável no Brasil, é meio pejorativo. Né? Ela está grávida, ela está gestante, ela está esperando o bebê, né? Tá prenha já é meio agressivo. Né? Então, nós evitamos essas formas grotescas, né? Pejorativas. Nós preferimos as formas ameliorativas, que são os eufemismos para melhorar, enfim. Eu achava muito estranho lá em Portugal, eles utilizam mijar, eu vou mijar. Então, aqui no Amazonas, no interior, também usam muito mijar, né? Mas na cidade é um certo preconceito, mijar. Aí diz quem mija é homem. Mas em Portugal é a palavra mijar. Né? Então, aqui nós vamos urinar, fazer xixi, fazer pipi. Né? Se for o homem, vai fazer pipi. Se for a mulher, vai fazer xixi. Aí até a expressão tirar água do joelho, o R1, aliás, o plano 1, alguma coisa assim, o número 1, o número 2, né, para fazer cocô, para cagar, para defecar, enfim. Então são expressões que nós, em determinadas situações, nós evitamos. Tá? Eu lembro uma vez eu estava dando aula lá no Municipal, tem uma escola, eu acho que esqueci, alguma coisa Lucena, esqueci o nome da escola, muitos anos atrás, ainda nem era professora da universidade. Aí eu estava ensinando os alunos a conjugarem o verbo de primeira conjugação, os terminados em ar. Aí eu falei, né? Eu digo, olha, nós temos amar, estudar. Aí entra um gaiato na hora e bate a porta. Então, entrou assim, delicadamente, deu uma paulada na porta, e ele tinha ouvido a minha conversa, né, lá de fora, e entrou, e pensando que ele fosse dominar o pedaço, né? Aí eu tô a estudar, amar, enfim, aí ele entra e diz cagar. Eu digo, lógico, cagar, porque quem caga é pobre, o rico defeca,
né? A criança faz cocô. Então, várias situações que você vai usar as variações. Nós não vamos mandar uma criança cagar, né? Mas nós vamos fazer cocô, vai defecar, né? Então, para cada situação nós temos. E eu sei que eu desarmei a criatura lá, que ele ficou na dele, ele nunca mais quis bagunçar na minha aula, né? A outra dimensão dialetal que resulta no intercâmbio verbal entre falantes do mesmo nível socioeconômico e cultural dá origem às variações sociais, são as chamadas variações diastráticas. Evidente a diversidade do uso de expressões e construções sintáticas entre falantes de classes sociais diferentes. No Brasil, a presença do re em lugar do lê nos encontros consonantais como craro, brusa, problema, é indicativo de falante de classe econômica, socioeconômica baixa. Eu quero sublinhar essa questão socioeconômica baixa, que eu não concordo muito, né, com essa expressão. Então, socioeconômica baixa não quer dizer que ele seja um ignorante, ele pode não ter dinheiro, mas ele tem estudo. São pessoas que gostam de ler, enfim. Uma raridade mas existem pessoas que falam, né, aquele português com todas as letras. Eu me lembro que eu fui criada no interior, o meu avô não tinha muito estudo. Pouquíssimo estudo, eu acho que sabia mal assinar o nome, mas ele era de uma eloquência quando ele usava a língua, botava todos os pingos nos is. Então, eu penso assim que a questão econômica não esteja muito relacionada, né, com o falar, com essas variações, essas variantes estigmatizadas, como problema, craro, brusa, né, enfim. E outra coisa, esse fenômeno que nós chamamos de rotacismo dentro da língua, trocar o re, o R pelo L, é um fenômeno que acontece desde o latim. Então, está muito distante e até hoje se faz, né, essa troca aí. Enfim, não é comum a gente ouvir as pessoas, principalmente no interior, tem até uma piada que diz assim: o fulano fala muito errado, né? Fulano fala muito errado. E tu não fala errado, não? Não fala muitas palavras erradas? Eu falo algumas. Então, até faz, quer dizer, algumas, arguns, né? Esse fenômeno das líquidas, da troca da líquida pela vibrante, isso é um fenômeno que ocorre há muitos e muitos séculos. E está até hoje acontecendo, tá? Então, a língua está nesse processo ainda. E é claro que mais tarde nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ver o que o Marcos Bagno fala, que o preconceito linguístico não é nem pelo que o fulano fala, mas é pela pessoa dele, né? Pela pessoa dele. Então, eu falar para vocês que eu tenho um jeito, hoje em dia, para mim, principalmente nessa pandemia, eu passei a não mais cuidar muito de mim. Então, eu saio de qualquer jeito, eu meto chinelão no pé, o cabelo não tá pintado, a unha não tá feita, então eu não tô nem aí, eu só quero saber de tomar um bom banho para estar cheirosinha e pronto, né? E então a luxúria, o luxo não está muito mais no meu métier, no meu cardápio. E então, quando eu saio por aí, toda descabelada, sem maquiagem no rosto, né, as pessoas me olham de forma diferente. Então, se eu entro numa loja, principalmente se a loja é chique, quando tem uma loja chique, eu nem entro daquele jeito, porque eu sei que eu vou ser tratada mal, né? Porque eles estão me julgando pela roupa, pelo modo de eu me vestir. Então, se eu chego num local e aí eles já me olham de cima a baixo, né?
E eu chego muito tímida, porque a minha vestimenta vai me intimidar. Aí, quando eu percebo que estão me estigmatizando, que estão me discriminando pela roupa que eu visto, eu puxo pelo meu melhor português. Então aí já mudou o tom, né? Porque eles estão, olha, ela não é qualquer uma, né? Ela sabe se expressar dentro da língua. Enfim, eu já passei por várias situações em que eu tenho que puxar pelo meu melhor português para não ser discriminada. Então, não esqueçam de que a sociedade ela te recrimina, ela te policia, ela é hipócrita. A sociedade é muito hipócrita. Então, ela te incrimina, ela te julga, né? Pelo que você tem e não pelo que você é, tá? Então por isso que eu discordo muito da questão socioeconômica baixa, enfim. Muito bem. O processo de variação sempre existiu e sempre vai existir, amados. Nós passamos aí um processo de variação muito grande e agora, com a influência da internet, a variação vai continuar, né, passando por esse processo, tá? Eu, por exemplo, eu estou escrevendo, eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei, às vezes eu tento escrever as palavras com todas as letras, mas eu vou abreviando, porque a internet me permite que eu abrevie, né? O você, o VC, o também, o TB, e aí põe uma carinha, entendeu? Então a gente vai para ganhar tempo, porque a linguagem na internet, ela está muito relacionada ao fator tempo. Vocês mesmos estão passando aí, principalmente o pessoal que mora no interior, tem dificuldade em abrir. Aproveita o momento que tem internet, que tem energia para abrir aí os trabalhos de vocês. Então, vocês precisam fazer a consulta muito rápida, é questão de tempo, né? Muito bem. As formas em variação adquirem valores em função do poder e da autoridade que os falantes detêm nas relações econômicas e culturais. Assim, uma variante com presença de marca de plural no sintagma nominal é conhecida como detentora de prestígio social entre os membros da comunidade, sendo por isso chamada de variante padrão ou de prestígio. Então, por exemplo, os alunos, né? Poxa, quem se manifesta dentro da língua colocando todos os plurais é porque conhece a detentora do prestígio social, né? E essa variante vai ser chamada de esse fenômeno vai ser chamado, não é o caso dos alunos, mas no caso de nós fomos, por exemplo, né? É uma variante padrão. E o agente foi uma variante de prestígio. Correto? Então, agora se a gente fizer nós fomos, nós foi, já é estigmatizada, né? A gente fomos, já é estigmatizada também, tá? Então, o estigma é o preconceito, na verdade. E aí vai refletir o grau de escolaridade. O grau de escolaridade, eu concordo, né? Muita gente fala com essa variação, né, com essa variação de não prestígio ou não padrão, né, muito relacionado com o grau de escolaridade. Muito bem, é óbvio que a distribuição de valores sociais se torna institucionalizada pela elevação de uma variedade de prestígio à condição de língua padrão, que como tal passa a ser veiculada no sistema escolar, nos meios de comunicação, na linguagem oficial do Estado, etc. Tá? Olha, a Rede Globo, considerada a quarta rede de televisão do mundo, né? Acho que ano retrasado ela foi até a terceira. Então nós temos CNN, nós temos BBC de Londres, né? Enfim.
ela vai, vocês observem, os repórteres, os locutores, né? Eles têm que falar uma linguagem mais próxima do falar carioca. Então, é como se o falar carioca fosse a fala padrão. E aí ela é tomada como a fala padrão, que é um tremendo equívoco, né? Aí eu observava sempre que lá no Nordeste tem o Francisco José, tem o Raimundo, né? Raimundo, eu esqueço o nome. Então eles eram colocados para fazer trabalhos, né, as reportagens mais perigosas, porque eles não iam colocar uma Sandra Nemberg, um Bonner, uma Fátima Bernardes para fazer um trabalho mais perigoso. Então eles deixavam, né, o restante dos trabalhos para eles, porque a língua deles ainda tem o sotaque nordestino, é muito evidente o sotaque nordestino. Então não existe uma língua padrão. Vamos colocar isso na cabeça. Se nós colocarmos na nossa cabeça de que a língua, se todos tivessem essa consciência de que a língua é constituída de diversas facetas, né, que língua é cultura, ela está relacionada com a cultura de um povo. A cultura é da sociedade, a sociedade é diversa, é heterogênea, o preconceito linguístico não iria acontecer. Se nós tivéssemos consciência de que a pessoa que não tem escolaridade tem que falar, ela precisa se falar, ela precisa se comunicar. Tá? Ela vai comunicar de acordo com as possibilidades, mas por isso nós vamos discriminá-la? De jeito nenhum. Ela está falando a língua que ela conhece e ela sabe, né? E ela sabe. Um erro da escola muito grande é dizer que esse menino, quando chega na escola, ele não sabe português. Ele sabe português. Qual é a língua que ele utiliza em casa? Qual é a língua que ele aprendeu desde o berço? É a língua portuguesa. Eu estou falando da nossa língua. Então, é o português, né? O português falado no Brasil. Então, que história é essa de quando ele chega na escola ele não sabe? Claro que ele não sabe. Ele pode não saber a norma culta, que é responsabilidade da escola ensiná-lo. Mas, no entanto, a escola empobrece o ensino da língua, uma vez que ela se prende somente à norma culta. Aí você pode perguntar, professora, como nós vamos trabalhar a variação dentro de sala de aula? Coloque diversas situações. Então, traga para a sala de aula a cultura, né? As informações sobre a língua, o uso da língua. E aí, vamos lá. Você viu, por exemplo, vamos fazer um trabalho que tinha alguém falando nós vai. Aí é obrigação do professor saber que aquele registro ele tem o seu valor. Embora seja um valor negativo, porque valor não que seja valor monetário, tá, gente? Então, a língua tem o seu valor. É comum se dar valor à língua, né? Então, valor é mais valorosa, menos valorosa. É positiva, é negativa. Isso é valor. O negativo também é um valor negativo. Correto? Então, isso é fruto de ignorância, né? Então, a escola tem que trabalhar. O menino falou nós vai, mostra para ele, olha, se você falar nós vai, quando você for fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou for fazer um concurso, um vestibular, você não vai ser aprovado. Você pode falar nós vai em situações familiares, por exemplo. Mas quando você está em outros ambientes, quer dizer, o aluno tem o direito de saber que a língua dele pode ser falada de diversas maneiras. E o professor tem o dever de ensinar essa diversidade para esses alunos. Ele tem o dever, é uma responsabilidade muito grande
nossa. Eu louvo a UEA, eu louvo a UFAM, que trabalha com o ensino da língua, né? Nas universidades do interior e da capital. O que eu não louvo muito, às vezes, é a falta de compromisso dos professores. Então, tem que ter um compromisso muito grande para você dignificar a sua profissão. Não esqueçam de que a profissão de professor é uma das mais importantes dentro da sociedade. E quem valoriza sou eu que me valorizo, eu que vou buscar, eu que vou subsidiar, né, o meu crescimento, o meu conhecimento, vou buscar por onde, tá bom? Então não fazer de conta, você está só interessado no dinheiro, pelo amor de Deus, o dinheiro é tudo, claro, mas nós temos o dever e o compromisso com a sociedade. É muito difícil ser professor, principalmente numa época dessa, né? Porque quando eu estudei, quando vocês estudaram, os pais de vocês estudaram, nós tínhamos a escola, era a segunda família. Então, primeiro se respeitava pai, mãe, depois professores. E a igreja, eram 3 instituições supervalorizadas dentro da sociedade. Muito me abala, né, esse processo decadente do ensino que faz com que o Brasil alcance os piores índices dentro da educação, né? Perde até para os países da África. Por quê? Porque não tem esse compromisso, tá? Esse compromisso. Graças a Deus, eu me aposentei, mas eu ajudei a formar muita gente nesse estado. Muita gente, tá bom, gente? Na sala de aula, por exemplo, quando o professor trata de questões teóricas da disciplina que leciona, o faz geralmente utilizando o registro formal. Ele tem que levar. Aí você vai dizer, posso? Claro que você tem que. Você está num ambiente em que o registro formal é o mais adequado, né? Mas eu, como professora da língua, eu vou mostrar para esse aluno de que existem essas diversas situações. Vocês querem ver uma prática que vocês poderiam fazer muito em sala de aula, quando for trabalhar produção textual? Porque também há o registro da escrita. Há variação na escrita? Há. A variação, ela se dá mais na fala, porque é mais descompromissada. A escrita, ela está muito próxima da linguagem formal, da norma culta, tá? Mas façam isso, façam uma dinâmica em sala de aula para vocês perceberem a linguagem que os alunos fazem. Um simples bilhete, né? Faz assim, fulano, Joãozinho, você vai fazer um bilhete para sua mãe. Mariazinha, você vai fazer um bilhete para o seu namorado. Carol, você vai fazer um bilhete para sua avó. Ângela, você vai fazer um bilhete para o seu patrão. Ou, se você quiser ainda, você pega o mesmo indivíduo e pede para ele mandar um bilhete para esses 4 níveis aí, para a mãe, para a avó, para o colega, para o namorado, para o chefe. Vocês vão perceber que o comportamento, o registro que eles vão utilizar é diferente. Isso é variação. Posso trabalhar, olha, uma aula dinâmica, que dá vontade, porque ele vai dizer, poxa, eu estou aprendendo a língua. E eu sei como me comportar de diversas maneiras em determinadas situações diferentes. Então, eu não vou mandar um bilhete para o meu chefe, né, da mesma maneira como eu mando um bilhete para minha mãe ou para o meu namorado, né? Eu vou dizer para o namorado, amor, olha, não me espere para almoçar, tá? Tive um compromisso, beijos, ok? O bilhete tem que ser imediato. Para o chefe, amor, eu tive, o querido chefinho, eu tive que sair, não vou me demorar, beijos. Não fica bem, porque dá um grau de intimidade muito grande. Isso é um registro, né? É um registro só na norma culta. Então, o registro não só ocorre na norma falada,
na língua falada como ocorre na língua escrita. A variedade padrão de uma comunidade, também chamada norma culta ou língua culta, não é como senso comum faz crer. Tá? Por excelência, a língua original posta em circulação, da qual os falantes se apropriam como podem ou são capazes. O que chamamos de variedade padrão é o resultado de uma atitude social ante a língua, que se traduz, de um lado, pela seleção de um dos modos de falar entre os vários existentes na comunidade, e de outros, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que define o modo correto entre aspas, de falar. Ok? Então, a variedade padrão, ela está ligada à escola. Olha, você sabe o que significa a palavra escola? É escol, quer dizer seleção. Então, ela seleciona, passa pela escola. Agora não, porque a escola estão aprovando os alunos sem conhecerem. Tá? E isso é muito triste. Mas quando eu estudava no meu ensino médio, ensino fundamental, que não era ginásio ainda, se não passasse, ia para recuperação. Se não passasse na recuperação, reprovava. Então, nós tínhamos que estudar mesmo. Então, hoje a gente não pode mais reprovar esse menino? O que é isso? Porque esse menino não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Eu trabalhei num cursinho que eu me admirava que os meninos não sabiam nem o que era artigo, adjetivo, não conhecem as classes gramaticais. Como se eu não conheço a classe gramatical, como é que eu vou fazer um texto, produzir um texto? Né? Como se eu não sei para que serve o artigo, para que serve o adjetivo, quando é que deve ser usado, o substantivo, né? Os verbos, as conjugações verbais. Por isso que não se deve ensinar a língua fora do contexto. Tá? Tem que se ensinar a língua no texto. Ok? Em resumo, os julgamentos valorativos sobre as línguas são, na verdade, julgamentos sobre os seus falantes, o que leva à intolerância linguística, ao preconceito, um dos comportamentos mais nefastos contra as classes desprivilegiadas, já que sua condenação está sequer prevista na Constituição brasileira e possivelmente na de nenhum país. Tá? Então, não está na Constituição brasileira, não diz que você deve ser condenado porque você falou errado, entre aspas. Não está. Mas a sociedade, ela te condena. Você vai ser motivo de chacota se você abrir a boca e não falar a linguagem padrão. Certo? Isso é empobrecimento de cultura, porque a gente deixa de conhecer, né, o comportamento, a cultura de uma nação com esse pensamento. Olha, quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado lá no Rio de Janeiro, antes de começar a expor, né, os minutos que eu tinha que apresentar, o trabalho, eu acho que eu levei quase uns 10 minutos chorando. Mas eu chorei que eu não conseguia me controlar. Eu disse, meu Deus do céu. A minha orientadora disse, Sandra, o seu tempo está passando. Mas sabe por quê? Porque eu estava falando de um assunto que me levou a questionar, a investigar aquele português falado na região da minha Borba. Né? Porque eu achava cruel aqueles falantes serem subjugados por conta da fala deles. E principalmente na minha tese de doutorado com alçamento, o caboclo do interior, né, na pulpa da canoa. Meu Deus do céu, falar dessa forma é o preconceito, o estigma. Então as pessoas deixam de se comunicar, de expressar, né, o seu pensamento por conta de, se ele abrir a boca, ele sabe que ele vai ser julgado, ele vai ser motivo de chacota.
E por isso que eu disse para vocês em aulas anteriores, não é fácil para mim, como doutora, né, e principalmente o meu amigo, que é doutor, que tem um protótipo europeu, é 1,80 m, branco, né, bonitão, que foge do protótipo do caboclo amazonense, do homem amazonense. Difícil de nós trabalharmos como professores de universidade, trabalharmos lá nos rincões do Amazonas, lá naquelas comunidades ribeirinhas que a gente entrava de canoa, né, para chegar até lá, dado o isolamento dessas pessoas. E quando chegar lá, eles veem 2 pessoas da cidade. Por isso que ninguém se vestia muito bem, não. Né, para a gente tentar ser aceito por eles. E aí, quando a gente começava a entrevista, a gente tinha que conversar, outras coisas, a gente jamais se fala o que se vai fazer. Eu vim aqui pesquisar a língua, ver como é que vocês falam. Jamais eu vou falar uma coisa dessa. Então a gente chega lá, olha, nós estamos aqui para conhecer o dia a dia de vocês, gostaríamos que vocês falassem para a gente como é que é a pesca, como é que trabalha na roça, como é que é a festa, enfim, você vai tentar decifrar e fazer com que ele fale até ele se soltar. Porque ele fica no monitoramento, ele fica te observando. Nossa, eles falam aí bonito e a gente aqui. Então a gente procurava falar o mais simples possível. Não errado, porque isso aí é falta de respeito, eu começar a falar errado, né, com o meu informante. Então falavam português mais simples possível para ele entender. E daí ele se soltava, tinha uns que não queriam mais parar de falar. Correto? É assim que se faz uma pesquisa sociolinguística. A divisão deriva valores positivos e negativos, que são associados respectivamente a grupos dominantes e a grupos menos dominantes. Os valores positivos ou negativos atribuídos à língua são carregados de identidade, pensamentos e ideologias, que mesmo negados ou não perceptíveis pelos falantes, são indícios de sua origem, de suas ideias, de seus pensamentos. Tá bom? Então, por isso, estudem a língua, procurem o conhecimento para vocês fazerem a diferença, né? Não serem dominados. Nós temos aí os políticos, né? Que eles enfiam essa ideologia, esse pensamento deles, né? Desculpem a expressão de enfiar, de goela abaixo, né? Eles manipulam as pessoas fala bonito, né? Fala bonito, mas às vezes não fala nada. É só para impressionar e às vezes não fala nada e não faz nada. Não é verdade? Como mencionado anteriormente, valores positivos se aproximam das formas prescritas pela tradição gramatical. Então, tudo que é positivo está relacionado com a norma culta. Então, só é positivo aquilo que a escola ensina. Isso está errado. Tá? Então, o falar de um caboclo, falar do homem ribeirinho, falar da cidade de Itacoatiara, de Borba, é tão positivo quanto falar de Manaus, quanto falar do Rio de Janeiro, quanto falar de Portugal, né? Do português falado nessas regiões. Então, se aproxima das formas prescritas. O que é uma forma prescrita? Quando o médico prescreve uma receita, o que ele está dizendo? Tome isso, 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 e assim assado. Você não pode fazer diferente, não é verdade? Então, isso é prescrição. Também na gramática, você tem que falar assim, assim, assado, conforme a escola está prescrevendo. Tá? Só que a escola, ela falhou. Ela não está mais ensinando. É muito séria essa questão. A escola não está mais ensinando. O que está ensinando dentro de sala de aula? Outro dia eu fui assistir a uma aula do meu neto, um tempo desse aí, ano passado, do meu neto. Ele é de uma escola particular, uma grande escola particular daqui. E aí, qual era a aula?
a aula passar o tempo todo, é porque eu gosto de comer macarrão, eu gosto de macarrão. Gente, o que é isso? Isso, para mim, não é. Qual é o objetivo dessa aula? Então, não tem mais conteúdo. Tá? Estão inventando moda aí, fazendo coisa, inventando moda para enganar. Aí não engana, porque as estatísticas não vão enganar. Tá? Quando a gente vai ver o Brasil no ranking mundial da educação, é lamentável. Nós estamos lá embaixo. Lá embaixo. Por quê? Porque não estão mais levando a sério o trabalho, né, em sala de aula. Eu vivi numa situação em que eu era prejudicada, eu era até, como é que se diz? Me falhou agora a palavra, perseguida, né, pelos que não queriam trabalhar. Então, como eu trabalhava e levava a sério meu trabalho, eu não sou de faltar, nunca faltei. Não gostava de faltar, porque é meu compromisso. E da língua, eu iniciei a minha vida, gente, como uma professora tradicionalista. Os alunos não podiam falar perto de mim que eu estava corrigindo. Isso lá no ensino médio, lá no ensino fundamental. Uma escola particular, que foi o meu início, né? Enfim, eles não poderiam falar, então eu achava. Mas foi ruim? Não, porque pelo menos eles aprenderam a fazer concurso. Muitos deles já são doutores. Eu tenho até um deputado federal, que foi meu aluno, né, na Faculdade de Direito, lá da UFAM. Enfim, então, essa responsabilidade nós temos que ter, esse compromisso. Tá? E a gente pode muito bem fazer a nossa aula ser agradável, estudar a língua de forma agradável, tá? Então, lamento que a escola não esteja mais cumprindo com as suas obrigações, certo? Nem nota ela porque não pode mais reprovar, o menino não sabe nada, tem que aprovar, né? Eu não concordo ainda sou das antigas, enfim. O preconceito linguístico é segundo o professor, linguista e filólogo. O que é um filólogo? É o que estuda a língua, tá? É diferente do filósofo, tá? Linguista e filólogo, Marcos Balion. Todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa, mesmo de desrespeito, às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse prejulgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Tá? Deficitária. Então, os linguistas, os sociolinguistas se empenham em publicar, em estudar, em fazer pesquisa para melhorar a sala de aula, e a gente não sabe por que a coisa degringolou no Brasil. Infelizmente, degringolou. Tá? O que acontece? Esse menino, para passar isso não é só a escola pública, não, a escola particular. E é pior ainda, que tem às vezes professor que trabalha em escola particular simultaneamente à escola pública e faz um trabalho melhor na escola particular e deixa a escola pública. Isso é indigno, isso não é ético. Nós temos que ter ética na nossa profissão. Tá? Nós temos que ter compromisso com a sociedade. Então, eu sou professora, eu estou professora e eu acho que eu nunca vou deixar até morrer de ser professora. Um compromisso muito importante, tá? Em sala de aula. E esse menino, ele precisa se comunicar. Então, como a escola não está fazendo o serviço dela, ela acabou de condená-lo pela língua que ele trouxe de casa. Então, o que ele não sabe mais? Não sabe mais o que falar, como falar, né? E aí ele precisa se comunicar e vai. Eles estão adorando a linguagem na internet.
E posso trabalhar, professora, a linguagem na internet dentro de sala de aula? Pode. Mostrar para os alunos que aquele ambiente do computador, aquele ambiente cibernético, que é uma variação linguística, é válido para o computador. É válido para o computador. Porque ali é uma linguagem que tenta imitar a oralidade. Tá? Mas se ele for fazer um concurso, ele precisa da norma culta. E a escola não está fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Tá? Segundo Marcos Bani, na obra Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro, entre aspas, e consequentemente reprovável tudo que se diferencia desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos também como presente na sociedade. Então, veja bem, a questão de dinheiro não está relacionado, socioeconômico não está relacionado, né, com a variação. Então, dizer que eu sou pobre, que o fulano é pobre e ele fala errado, negativo. Então, o preconceito socioeconômico às vezes se dá por quê? Porque eu não sei o que significa essa linguagem da internet, porque eu não tenho condições de comprar um computador e eu não tenho familiaridade com essa linguagem. Aí sim, pode ser que esteja relacionado com a questão socioeconômica. Então, eu não sei determinados termos, né? O que eu observo, por exemplo, no jornalismo brasileiro, que muitas das vezes eles fazem um jornalismo para inglês ver ou ouvir, né? Estão usando muitos termos em inglês, como podcast, como deadline. Ora, nem todo mundo sabe. Então, eu observo, eu sou muito contra, porque a informação tem que atingir a todos. Né? Viber, uma live. Então, essa linguagem aí está substituindo os termos em português pelo estrangeiro, né? É muito complicado, porque muita gente fica a ver navios. Olha, logo antes de eu fazer letras, eu não tinha o conhecimento linguístico, eu entrava no Amazonas Shopping, logo que o Amazonas Shopping começou, meu Deus do céu, tinha uma loja que o nome, eu não me lembro mais como era o nome, sei que era em inglês. E eu nunca entrei naquela loja porque eu não sabia de que se tratava, porque eles colocaram lá tudo em inglês, eu não sabia. Eu tinha medo de entrar e fazer um papel ridículo ali. Tá? Então, a língua portuguesa é uma língua riquíssima, nada de difícil, é uma língua riquíssima, que ela te ajuda em todos os momentos, ela te organiza. É você que não estudou ela como deveria estudar, né? Muito bem. O preconceito cultural. No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e às variedades linguísticas por ela usada. Isso fica evidente, por exemplo, na música. Vamos lá. As pessoas são discriminadas, o preconceito cultural é muito grande quando se trata, por exemplo, a maior região, a região econômica do país. Sem sombra de dúvida, a região sudeste é a mais desenvolvida. Mas do ponto de vista cultural, não quer dizer que ela seja melhor. Né? E há um preconceito tão grande, um ranço preconceituoso sobre o norte. Então, no norte entra Rondônia, o Acre, o Amapá nem é falado no Brasil. O Amapá não é, ele é um estado invisível que a gente não ouve quase falar. Né? Roraima se ouve mais falar por conta. Aliás, Roraima é uma coisa. Eu estive várias vezes em Roraima
E quando eu pego o táxi, eu gosto de conversar com o taxista, porque ele me dá muita informação sobre a cidade. E do ponto de vista linguístico, é uma coisa, porque tem todo mundo, o Brasil todo está ali. Ele não tem uma identidade própria, né? Então a língua é uma diversidade, assim como São Paulo. Não sei se vocês já estudaram a Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade. O que é a Pauliceia Desvairada? É porque ela é uma diversidade cultural. Então tem todas as línguas, todas as culturas ali. Do Brasil nós temos norte, nordeste, sul e centro-oeste ali em São Paulo. Nós temos muitos nordestinos, primeiro os nordestinos que tem, ele até brinca que tem mais nordestino em São Paulo do que no próprio Nordeste. É claro que é brincadeira. E então, sem contar outros povos, como italianos, japoneses, chineses, né? Que predominam ali também. Então, tem bairros que são Brás, por exemplo, bairro da Liberdade, enfim, são dos imigrantes. E agora nós temos, aqui em Manaus, prevalece, né, o haitiano, o venezuelano, está lotado de venezuelano Manaus, né? A gente vê nos semáforos, nos sinais de trânsito, eles mendigando aí por conta de uma ditadura no país dele, ok? A maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque, nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa. O pejo tem a finalidade de denegrir, né, e estigmatizada. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar que é correta e ainda superior à outra. Olha, para mim, quanto mais eu ouço uma pessoa falando diferente, mais riqueza ele traz para mim. O linguista é assim. Quanto mais diferente se ouve uma pessoa ou um povo falar, mais nós temos subsídios para o nosso trabalho. Tá? Então, eu adoro todas as falas. Eu adoro ouvir as pessoas falarem. Como é que elas falam? Certo? Então, é lógico que quando eu era criança, lá em Borba, adolescente, eu não podia ver eles falarem esse mutu, a pupa da canoa, que eu ria, enfim, mas eu não tinha noção. Né? Era a minha própria mãe falava. E hoje em dia não, quanto mais diferente falam, eu adoro, eu vou analisar essa linguagem, porque a gente já está vendo o olhar de linguista aí, tá bom? De acordo com Aragão, Socorro Aragão, a linguagem está presente em todas as atividades humanas, estabelecendo comunicação entre os homens. Ela é responsável para se aprender a escrever e explicar a visão de mundo de um grupo sociolinguístico-cultural e suas relações em contexto, surgindo assim o léxico como o nível de língua que melhor desempenha essa função. Né? Então, nós temos, muitas das vezes, você tem palavras que se fala no Nordeste, no Norte, que não se entende lá fora. Né? Então, os próprios peixes, eu adoro viajar por aí para ver o nome de peixe. Olha, quando eu morei lá em Niterói, né, na época que eu fazia o mestrado, doutorado, que eu fiquei lá direto, fazia mestrado, daí fiquei para fazer doutorado. Os primeiros anos foram terríveis, porque primeiro que eu não me acostumava sem a farinha, né? Nossa farinha. Enfim, eu tinha que levar a farinha daqui, castanha, cupuaçu, essas coisas todinha para comer, porque lá a gente não encontrava do jeito que a gente encontrava aqui. Até esqueci o que eu ia falar.
Gente, que coisa, me deu um branco agora, mas tudo bem. Quando eu lembrando, eu volto a colocar para vocês. O preconceito linguístico se apresenta fortemente em todos os espaços da sociedade, conforme descreve Roncarati. Cláudia Roncarati foi uma grande sociolinguística, infelizmente nos deixou. Eu fiz algumas disciplinas do doutorado com ela, né? E ela trabalha, uma pessoa fantástica, muito inteligente, enfim. Mas eu ainda quero me lembrar aqui da questão que eu simplesmente esqueci. Isso foi um lapso, enfim. E ela diz o seguinte: no âmbito linguístico, o prestígio linguístico alia-se simultaneamente às injunções sociais, que são as questões extralinguísticas, e linguística que configuram na variedade e qualificam seu uso como prestigioso, estandardizado ou estigmatizado. A outorga de prestígio é afetada pelo grau de influência de agências emblematicamente simbólicas e institucionalizadas. Se vocês observarem esse trecho que ela cita, aí você vai ver, linguística está com trema, linguístico, enfim, porque foi feito antes da reforma da língua. Então, quando você está usando uma citação, você não corrige, ok? Você não sai corrigindo por aí. Aqui no meu computador está tudo vermelhinho, porque ele não está aceitando. Mas é porque foi feito antes da reforma da língua. Muito bem. Eu não consegui lembrar aquilo que eu ia falar para vocês. Me deu um lápis branco imenso. Para tanto, e com os argumentos dos autores supracitados, o estudo tem como objetivo específico apresentar a sociolinguística, tem finalidade de discutir e reconhecer o preconceito linguístico, abordar a exclusão social, argumentar a desconstrução do preconceito linguístico a fim de organizar a escrita. Apresenta-se o referencial teórico, metodologia usada, os resultados de discussões e as considerações finais, o que facilita a compreensão da leitura. Então, não esquecendo de que a sociolinguística é uma ciência da inclusão social. Então, ela vai combater o preconceito linguístico. Por quê? Porque ela valoriza a variação, correto? Então, assim a gente encerra, né, essa aula sobre preconceito linguístico. Eu espero que vocês ouçam os áudios, né, e me perguntem se tiver alguma dúvida, tá bom? E vamos ver se fica um pouquinho, né, para vocês aí, dessa disciplina que eu espero que vá ficar, com certeza, tá bom? Um abraço a todos.